muito obrigado, nossos amores. Mais um pão matinal no nosso canal que tu escolheste e gostas de seguir, o canal de preferência que tens para ouvir as notícias de Jesus Cristo. Portanto, vim de novo perante a vocês dizer-vos que, como sujeito, você próprio está vendo aí, que nos diz que sempre, olha só, o que é que eu podia dizer nesta manhã? Há uma condição para ser um filho de Deus. Há uma condição. Se não cumprir esta condição, não se chama de filho de Deus. Impossível. Impossível. Veja agora. Deus dará uma oportunidade que eu virei falar. Deus ser um filho de Deus. A condição que Deus cumpriu para ser filho de Deus, nós também temos uma condição a cumprirmos para sermos filhos de Deus. Ele próprio Deus cumpriu uma condição para ele ser um filho de Deus. E nós também temos uma condição de sermos filhos de Deus. Me entenda? Até ele próprio Deus cumpriu uma condição. Cumpriu. Não tem como para ser um filho de Deus se não passar por este caminho. Esteja aí, não perca. Eu sei muitíssimo bem que tu gostas, você gosta de me seguir para conseguir o esclarecimento da palavra, a inspiração que me vem, a revelação desta palavra que tu tens na tua Bíblia. As pessoas queimam Bíblias, rasgam Bíblias, deitam Bíblias, porque não sabem o que é que está lá dentro para ele. Aborreçam a Bíblia. Vale a pena ler outros manuais do que a Bíblia. Estamos a ver pessoas a queimarem Bíblias, culparem a Bíblia como tradições de complicações. Eles até deitam versões de Bíblias, pensando que as traduções das Bíblias é que a palavra está mais além da tradução de uma língua. Olha, ser filho de Deus, vamos lá ver hoje o que vai nos permitir. Eu coloquei já ali uns capítulos onde vamos abordar o nosso pão matinal de hoje, nesta sexta-feira, dia 13 de janeiro de 2023. Janeiro está sempre trazendo boas notícias. Deixa-me ler no livro João, capítulo 1, versículo 10 até 14. Aquele que é a palavra estava no mundo. Glória a Deus. E o mundo foi feito por meio dele, mas não foi reconhecido pelo mundo. Meu irmão, aqui o apóstolo João está, depois dele ter a revelação quem era Jesus. Se você quer saber quando que João compreendeu quem era Jesus, começa o livro de Apocalipse, no capítulo 1. Até
capítulo 22. João foi levado para conhecer na totalidade quem era Jesus Cristo. Quem era Jesus? João conseguiu uma revelação de quem era Jesus Cristo. Se você não seguir o João, daquilo que ele conheceu de Jesus Cristo, você continuarás a adorar 3 deuses ou substitui no lugar de Jesus um outro homem neste mundo aqui. É falta de captar a revelação que Deus deu na alguém. João, chamado o revelador de Jesus Cristo. O Apocalipse, ele viu, escreveu, explicou. Aqui está a dizer que a palavra que esteve no princípio, por que ele foi chamado palavra? Porque ele criou tudo pela palavra, falava e a coisa aparecia. Ele não usou, não tinha coisas a estar a desenhar, estar a pregar com pregos ou acertava com coisas. Tudo que você vê, ele só falava. Por isso que ele é chamado a palavra. Você, para fazer qualquer coisa, pode falar, mas a coisa não pode ser materializada. Tens que unir coisas para aquilo ser material. Mas com Deus é diferente. Ele falou que haja luz. Vamos ver a luz aí. Ele falou que haja terra e a terra apareceu. Ele falou. Estás a ver? Falou, tudo apareceu. Ele falou. No ventre de uma virgem, o bebê apareceu lá. Ele falou. Ele é a palavra. Falou que haja estrelas. Falou que haja lua. Que haja sol. Esses astros apareceram. Por isso que ele é chamado a palavra. Agora, essa mesma palavra que criou tudo que eu já citei aqui, essa palavra se fez carne. Vamos ler embaixo. Mas ele começou, João, que o mundo que ele criou, quando ele apareceu, nós não temos 2 homens aqui na terra que apareceram numa virgem moça, sem relação sexual. Aquele que aparece desse tipo de nascimento, ele é a palavra. Porque próprio essa gravidez, a palavra. É por isso que Jesus é o único identificado como Criador do mundo, como palavra que criou. Porque ele não passou numa relação. O primeiro homem que apareceu, sem relação, sem união de humanos, Adão, foi criado pela palavra. A palavra que ele criou. Mas, por falhar, o primeiro homem falhou, que queria ser filho de Deus, não é filho de homem, filho de um homem. Adão não foi filho do homem, foi filho de Deus, porque Deus é que o criou, que falou e ele existiu.
A Eva é subproduto de Adão. A Bíblia diz que a Eva saiu de Adão. Por isso que o único foi Adão que não saiu de uma pessoa. Mas Jesus, para retificar, porque o homem caiu, Deus cumpriu uma condição de ser primeiro filho de Deus. Ele próprio teve que obedecer para ser um filho de Deus, Deus. Olha, isso é profundo, mas é uma verdade. Meus amores, veio ao mundo, o mundo não o conheceu. O mundo quer o chamar judeu. O mundo quer lhe dar uma identidade africana. O mundo quer lhe dar uma raça branca. O mundo, mas deixa eu te dizer que o mundo não compreende que o seu Criador o visitou. Os profetas falaram dele, principalmente o profeta Isaías. Disse que um filho nos é nascido. Terá nos seus ombros todo o poder. Ele disse, o sinal que vou vos deixar para reconhecer este filho, que será Deus no meio dos homens, pela primeira vez e última vez, Deus nascer, mas o sinal, a referência, uma virgem conceberá, sem marido, sem relações, conceberá sem relações sexual. Meu amor, deixa eu te dizer. Desde Jesus, que foi tipificado Emanuel, o Emanuel significa Deus conosco. Conosco. Israel que foi primeiro a esperar Deus no meio deles. Porque todos os profetas na antiguidade eram israelitas. A partir de Jesus Cristo, Deus mudou a corrida. Disse agora, ide no mundo inteiro. Pregai a boa nova. Tornam todos meus seguidores, todos meus discípulos. E vamos lá ver o que é que ele permitiu nós sermos. Nós não queremos ser judeus. Nós não estamos a lutar para ser israelitas. Mas nós estamos à procura de sermos filhos de Deus, de qualquer nacionalidade pertencendo. Estás a ver? Eu não estou a lutar para ser africano, ou europeu, ou americano, ter uma nacionalidade adquirida. Muitos estão adquirindo nacionalidades. Uma nacionalidade portuguesa, francesa, belga, alemã, holandesa, americana, russa, qualquer país que oferecer essa nacionalidade. Não estou contra daquilo, mas eu estou à procura da nacionalidade de Deus celeste. Eu tenho que ser filho de Deus. Pouco importa. Meus amores, deixa-me te dizer que há uma condição para ter uma nacionalidade em qualquer país. Não é só chegar naquele país
eu quero ser americano. A partir do aeroporto, você avisa, eu quero ser americano. Não, não tem problema. Amanhã vai lá se registrar para ser americano. Não vai dar. Eu quero ser um francês, um português. De um dia para outro. É difícil. Terás que cumprir uma condição para adquirir esta nacionalidade. É um processo. Para ser também filho de Deus, é um processo. É uma condição. Jesus, nós vimos o único que é a palavra. O único que nasceu de uma virgem. O único que criou. Também nos mostrou que ele tinha poder de falar e a coisa se fazer. É ele. Agora, no versículo 11, ele veio em sua própria terra, seu próprio mundo, ou terra que ele criou, em seu próprio povo, os judeus, mas ele não foi aceito. Porque os judeus é o povo primordial aqui na terra, através do seu ancestral Abraão, que Deus os contou para ser o primeiro povo a reconhecer o Deus verdadeiro, os judeus. As outras nações fomos cegados de adorar deuses, mas a partir de Abraão, os judeus ficaram firmes, foram chamados povo de Deus, por crer, por dar sequência do Deus que o seu ancestral Abraão creu. Mas o grande erro que fizeram, o mesmo povo que crê neste Deus até hoje, Deus de Abraão, mas quando este Deus que os avisou através dos profetas que eles creem até hoje, o Isaías, que os avisou que uma virgem conceberá, quando esta virgem concebeu, a Virgem Maria, nasce este menino, que eles chamaram um menino sem pai, um menino que veio através da ilegitimidade, nasceu fora do matrimônio, não reconheceram que o Jeová é este aí. Aquele que Moisés falou foi ele. Havia muitas escrituras que Jesus os mandava para ir rever, para descobrir quem era ele, nem com isso rejeitar. É por isso que ele queria vir naquela terra, naquele povo, que é um povo que o esperava. No mundo inteiro, o único povo que esperava de Deus na terra é Israel. Falando dos judeus. Porque ele deve vir na raiz de Davi. Por isso que se fala de judeus, Judá. Davi veio desse tribo de Judá. O grande rei, que Israel não pode esquecer. O grande rei. Depois do primeiro rei que eles tiveram, que não é Deus que escolheu este Saul, Deus escolheu Davi desde pequeno. E é um rei guerreiro. Ele levou Israel nas guerras com as vitórias. E ele veio
da raiz de Davi. Por isso que os judeus têm a vantagem na Bíblia, falando deles, porque falamos dos seus reis. E Jesus Cristo sai daquela descendência. Mas ele não é judeu, porque não teve sangue judeu, não teve um pai judeu. Para você ser considerado judeu, tem que ter um pai daquela tribo. Portanto, entendem as coisas que Deus fez espiritualmente, diferentemente com aquilo que nós pensamos. Deixa-me ler. Versículo 12. Por lá não o aceitarem, o povo que ele contou o rejeitou. Mas, versículo 12, mas a todos que o receberam, a condição começa aqui. Mas ele não diz que todos só tem que ser um judeu. Mas a todos que o receberam e aos que creram nele. A condição é simples. Crer em Jesus e o receber. São duas coisas. Crer na pessoa e o receber. Você ama do presidente do teu país, mas ainda não o recebeste na tua casa. Você crê de tudo que o presidente diz do teu país. Você até defende os discursos que o presidente dá, mas ainda não recebeste presidente na tua casa. Quem já o recebeu, já conversou com ele, já tinha colocado as suas dificuldades. A diferença entre receber e crer. Nós primeiro devemos crer em Jesus para o recebermos. Você não pode receber a pessoa que não crê. Primeiro, a condição é esta que eu estou deixando. Crer nele e o receber. Agora, depois de você o crer e o receber, ali terás o direito de se tornar filho de Deus. Esse foi meu sujeito. Há uma condição. Você diz, não, mas eu creio. Eu creio em Jesus Cristo. Já o recebeste? Paulo perguntou, receberam Jesus Cristo desde que o creram? Para melhor dizer o que está lá escrito em Atos capítulo 19. Porque você pensa que o Espírito Santo é outra pessoa, que é Jesus. Por eu dizer que Paulo perguntou, receberam Jesus Cristo desde que creram? Ele perguntou assim, receberam o Espírito Santo desde que creram? Eles disseram, nunca ouvimos falar do Espírito Santo. Não soubemos disto. Porque não estavam os dizendo que Jesus é o Espírito Santo. Eles ouviam falar de Jesus, mas não sabendo que o Espírito Santo era Jesus, que voltou no dia de Pentecostes, dentro dos que o creram. Você quando crê Jesus, Jesus te entra, você vai o receber. Isso é profundo, mas é uma verdade. Deixa eu te dizer nesta manhã. Recebe Jesus Cristo. Crê primeiro nele. Naquilo que estão te falar de Jesus Cristo, crê naquilo.
A vida que estão a te dizer que Jesus ama, crê nisto. E cumpra. A maneira que Jesus Cristo exige aos seus crentes, seus fiéis, faz aquilo. Procura uma igreja, uma religião que te ensina a vida de Jesus, o percurso de Jesus, as orientações de Jesus, a natureza de Jesus, tudo que Jesus nos diga de sermos, faz aquilo. E assim vais receber Jesus na tua vida. Quando fazeres assim, no fim, pode proclamar que já tem direito de ser filho de Deus. É um processo, como já te disse, de uma nacionalidade. É um processo. Igual modo. Versículo 14, para eu te mostrar que Deus teve que cumprir a condição para ele também ser um filho de Deus. Deus, ele próprio que nos criou. Para ser um filho de Deus, ele teve que cumprir um procedimento. É por isso que você ouça Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ele próprio, que se chamava de Pai, mas ele não podia ser confirmado Pai de verdade sem ser Filho. O Filho vem do Pai. O Filho sem Espírito é um filho morto. Por isso que eles têm que ser Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito que é santo. Ele é Espírito, mas para ser santo é um Espírito limpo, Espírito bom, Espírito sem nódoa, sem sujidade, sem pecado. Por isso que ele é chamado Espírito Santo. Espírito limpo. O Filho de Deus é um filho limpo, dentro e por fora. Estás a ver? Então no versículo 14, diz assim: aquele que é a palavra, nós já entendemos quem é. Podemos até tirar a palavra. Jesus Cristo, aquele que é Jesus, aquele que é Deus, porque a palavra é Deus, aquele que criou, podemos mudar, aquele que criou, tornou-se ser humano e morou aqui na terra, entre nós, cheio de graça e de verdade. O único que estava cheio de graça e verdade é Jesus. Quer dizer que Deus se tornou um ser humano. Se fez carne, noutras linguagens. Se fez. Não é que lhe fizeram carne. Você te fizeram. Você te fizeram. Mas ele se fez. São duas linguagens de fazer e se fazer. É como alguém diz, eu banhei e você te deram banho. Há quem banhou e o outro lhe deram banho. Nós nos deram banho, mas ele próprio banhou. Entendes agora? Uma explicação simples, mas é um detalhe que eu te levo a te fazer só compreender nas dúvidas que te introduziram nas interpretações de pregadores. São pregadores que semearam ideias na palavra de Deus. Até que, para eu te fazer compreender, tem que te dar muitos exemplos. Estás a ver?
Jesus Cristo, cheio de graça e cheio de verdade. E vimos a sua glória. Eu não sei se você nunca leste o que Jesus fez no tempo que ele pregou e na terra. Mortos a ressuscitar. Multiplicar pães. Doentes a curar. Aquilo tudo foi uma glória. Pessoas glorificavam a Deus. Viram a glória de Deus naquele pregador. E a glória do Filho único do Pai Celeste. Todos chamavam-lhe Filho de Deus. Os que vejavam a glória de Deus perante a pessoa, o chamavam Filho de Deus. É por isso todo pregador que pode manifestar a glória de Deus hoje, só vão lhe considerar de Filho de Deus. Não vão lhe chamar de Deus Criador. Será chamado, pode me citar um homem que está manifestando ou manifestou a glória de Deus por fazer maravilhas, por demonstrar qualquer coisa. Vamos chamar Filho de Deus. Mas Jesus Cristo foi diferente. Ele se fez Filho de Deus. Nós seremos chamados Filho de Deus. Nos tornarão filhos de Deus. Nos tornarão filhos de Deus. João capítulo 1, 13. Nos tornarão filhos de Deus. Mas Jesus se fez Filho de Deus. Deus se fez Filho de Deus. E o mundo, vendo aquela glória, o chamaram Filho de Deus. Do Deus Altíssimo. Do Deus Celestial. Nós não temos um Deus de Vaticano. Um Deus americano. Um Deus judeu não existe. Um Deus americano. Um Deus de Kentucky. Não existe. Isso é destruir. Isso é se identificar que você não é filho de Deus. Porque todos os filhos de Deus, primeiro creram em Jesus e receberam Jesus. E isso é que tiveram direitos de serem filhos de Deus. Chamar, termos um Deus congolês, um Deus africano, um Deus de qualquer nação, você não és filho de Deus. Por isso que Deus não te revela. Até o Evangelho não vem a ti. Se veio a ti, você rejeitou o Evangelho, porque você não pode crer nem receber. Não és filho de Deus. E não serás. Portanto, esse foi o pão matinal do dia de hoje. Querido Pai Celestial, estou aqui, te agradeço imenso por essa palavra. E vai a todos que têm sede da justiça, a todos aqueles que te amam, que te creram, que te receberam. Isso será mais um reforço de saber que eles estão num caminho certo. Seja louvado, Senhor, aqueles que ainda não te creram e ainda não te receberam, que essa palavra vai ao seu encontro. E que eles acreditam que há um Deus que os colocou aqui na terra, que está se revelando através do Evangelho pregado nas redes sociais. Seja louvado. Abençoe todos aqueles que pensaram fazer essa rede social, essa internet. Pensavam muitas vezes que é só para mostrar coisas ruins, mas também
é para permitir as coisas boas do teu reino passar através. Seja louvado, abençoa cada pessoa que está a beneficiar disto. No nome de Jesus Cristo, eu peço pela fé. Amém. Muito obrigado, meus amores.